Para o quarto exercício, né, que aqui fala de frações equivalentes. Pessoal, o que é frações equivalentes? São frações, quando a gente simplificar, que elas fiquem iguais, tá bom? Fiquem iguais. Por exemplo, eu botei aqui por letra, tá? A, B e C, a sequência. Beleza? Então, por exemplo, no item A, nós temos quais são as frações dessas daqui, ó, 8 sobre 12, 35 sobre 40 e 20 sobre 30, que vai ser igual a 4 sobre 6. Beleza? Igual a 4 sobre 6. É interessante aqui, não sei se foi um erro lá, mas 4 sobre 6 não está como fração ainda, irredutível. Ela se simplifica, né? Se ela se simplifica, então, se eu dividir o 4 para 2 dá 2, se eu dividir o 6 para 2 dá 3. Então se simplifica, mas vamos deixar assim, tá bom? Vamos deixar do jeito que está. Vamos ver qual dessas três frações, tá? Quais dessas três frações aqui, ó, tá bom? 8 sobre 12, 35 sobre 40 ou 20 sobre 30 vai ser equivalente. O que é equivalente? É quando a gente simplificar o valor de cima e o de baixo. Como a gente simplificar, né? Dividindo o valor de cima e o de baixo pelo mesmo número. Ou quando a gente multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, dê uma fração igual a 4 sobre 6. Vamos ver pelo 12, pela essa fração aqui. 8 sobre 12. Eu deixei até um espaço. Veja bem, vou mudar a corzinha aqui para que a gente se organize melhor, tá bom? Então veja bem aqui, presta atenção. Ó, o 8 se divide para 2 e o 12 também se divide para 2. Se eu dividir 8 para 2 dá 4 e se eu dividir 12 para 2 dá 6. Percebeu que quando eu simplifiquei 8 sobre 12 se transformou em 4 sobre quem? 6, que é igualzinho a isso. Então, essa fração aqui, 8 sobre 12, é equivalente a 4 sobre 6. Aqui, 8 sobre 12 é equivalente a 4 sobre 6. Beleza? Então, aqui é equivalente. Se eu olhar a segunda fração, tá? Vamos ver aqui a segunda fração aqui. Beleza? Essa segunda fração, se a gente observar aqui, 35 sobre 40. Então, vamos lá. Ó, o 35 só divide por 5 ou por 7. Mas o 40 não divide por 7, divide por 5. Se eu dividir o 35 por 5, eu vou ter justamente 7. Beleza? E se eu dividir o 40 por 5, eu vou ter 8. Essa fração não é equivalente, tá bom? Não é equivalente. Essa aqui sim. Mas a fração 35 sobre 40, quando simplificou, ficou 7 sobre 8. É diferente de 4 sobre 6. Vamos ver a última fração dessa sequência. Veja aqui uma dica legal, beleza? Dica legal aí para não ter perder tempo. Quando tiver 0 na parte de cima e 0 na parte de baixo, por exemplo, é como se fosse um casamento. Esse 0 aqui casou com esse. Beleza? Esse 0 casou com esse. Cuidado. Se em cima tivesse um 0 e embaixo tivesse 2 0, era só cortar um daqui com um daqui. Beleza? Se corta um de cima, corta um de baixo. Se corta 2 em cima, corta 2 embaixo. Tá? Desde que tenha. Tá? Aqui em cima, nesse exemplo aqui que eu estou circulando, essa aqui, ó, aqui só tinha um 0 em cima. Embaixo tinha 2. Então eu cortei um de cima com um de baixo. Então em cima ficou sem 0. Então a fração ficou aqui 2 sobre 30. Tá? Que é diferente daqui, né? Que aqui, ó, se eu cortei um 0 em cima e um 0 embaixo, o que sobrou em cima? Sobrou só o número 2. O que sobrou embaixo? Sobrou só o número 3. Aí você pode estar pensando, oxente, deu diferente. Não, deu diferente não. Pegue esse 2
e multiplique por 2, e pegue esse 3, também multiplique por 2, simplificar a fração é dividir o de cima pelo número, o de baixo pelo mesmo número. Para eu ver se ela é equivalente, eu também posso fazer a mesma coisa, dividir o de cima pelo número, o de baixo pelo mesmo número. Se eu multiplicar o de cima pelo um número, tenho que multiplicar o de baixo pelo mesmo número que eu multipliquei o de cima. Multiplica 2 vezes 2 para ver se não dá 4. E multiplica 3 vezes 2 para ver se não dá 6. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Nada mais, nada menos do que fração equivalente. 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 2 dá 6. Olha aí, 4 sobre 6, que é igualzinho ao início aqui, 4 sobre 6. Essa aqui, sim, também é uma fração equivalente. Beleza? Muito cuidado com isso. Letra B. Na letra B, também separei aqui um pouquinho. Quero ver quem é equivalente a 3 sobre quem? 8. Esse donzelo aqui já sabe que não é, tá? Isso aqui não. Isso aqui não tem mal o que fazer, tá bom? O de cima até é igual, 3 e 3. Mas o de baixo não tem mal o que fazer, porque o 5 só se divide para 1 e para ele mesmo. Então essa aqui não tem como simplificar. Olhando essa outra fração aqui, 6 sobre 16, a gente pode dividir, pode ou não pode? A gente pode dividir, Eu posso dividir o 6 para 2 e posso dividir o 16 também para 2. Olha, se eu divido 6 para 2, dá 3. Se eu divido 16 para 2, dá 8. Opa, 3 sobre quem? 3 sobre 8. Olha ele lá, 3 sobre 8, igualzinho ao que está aqui, Então, aqui sim, fração equivalente. O que é fração equivalente? É que se eu simplificar, tá? Dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, vai dar uma fração igualzinha a que eu estou procurando. Ou se eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, vai dar uma fração igualzinha a que eu estou procurando. Bora ver essa última partezinha aqui, 10 sobre 20. Lembra? Se eu tenho um zero em cima com um zero embaixo, é o casamento. O zero de cima casou com o zero de baixo. Aí quem sobrou? Sobrou 1 sobre quem? Sobre 2. Cuidado, para não pensar assim, eita, já acabou. Será? Vamos testar para ver primeiro, né, se já acabou. Eu posso multiplicar o de cima por 3. Para poder eu ter uma fração equivalente a 3 sobre 8, eu posso multiplicar o de cima por 3. Se eu multiplicar o de cima por 3, fica 3, 1 vezes 3, 1 vezes 3 dá 3, e multiplico o de baixo também por 3, 2 vezes 3 dá 6. Observe que 3 sobre 6 é diferente de 3 sobre 8. Então, essa fração aqui ela não é equivalente, tá bom? Não é equivalente a 3 sobre 8, beleza? Tranquilo? Bora para a letra C. Letra C. Vamos procurar as frações que são equivalentes a 7 sobre 10. Vamos simplificar o 21 sobre 30. Presta atenção. O 21 pode ser dividido por 3, tá? O 30 também se divide por 3. Então, olha, se eu divido R$21 por 3, dá 7. E se eu divido 30 por 3, dá 10. O que é 30 dividido por 3? Esquece o zero, esquece o zero. 3 dividido para 3 dá 1. Aí pega o zero e coloca ali atrás que dá 10. Observe que quando simplificou ficou igualzinho a essa daqui, Então aqui é equivalente, beleza? Vamos testar o 56. Olha o 56 sobre o 80, tá bom? 56 sobre 80. Vamos usar a lógica para não ficar procurando muito o que dividir. O 80, para eu dividir ele pelo número, para que ele dê o número 10, eu tenho que dividir o 80 por 8. Porque se eu dividir 80 para 8, isso dá 10. Esquece o zero. 8 divide para 8, que dá 1. Pega esse zero aqui e coloca aqui. Beleza?
80 dividido por 8 dá 10. Então, se eu dividir esse 80 por 8, sei que aqui embaixo vai dar justamente quanto? 10. Opa, deu um 10 igualzinho a esse. Se eu dividir o de baixo por 8, tenho obrigatoriamente que dividir o de cima também por 8. Beleza? Cuidado com isso. Não pode dividir o valor de baixo e de cima por número diferente, nem multiplicar por número diferente. Tá certo? Muito cuidado com isso. Então vamos lá. 56 dividido por 8 dá 7. Tá? Depois confere lá. Porque 4 vezes 7 é 28, 28 com 28, 56. Ou seja, 8 vezes 7, 56. Nós temos aqui uma fração igualzinha a essa daqui. Então, aqui sim, fração equivalente. E essa última daqui, tá? O 25 e o 35, eles só podem ser divididos por 5, tá? Então, os dois, ao mesmo tempo, tem que ser por 5. 25 divide por 5, que dá 5. 35 divide por 5, que dá 7. Nós temos 5 sobre 7. Essa daqui está totalmente diferente. Depois da manipulação, ficou diferente, ok?